Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz venha encher a sua casa, a sua família, e que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje eu tenho que fazer esse vídeo, mas assim, num estado de... Nós estamos vivendo dias de umas certas emergências, porque são dias difíceis, dias complicados, são dias que nós deveríamos estar assim, pregando a palavra de Deus para pessoas que ainda não têm conhecimento, evangelizando pessoas, mas nós estamos vivendo dias tão críticos que nós temos a obrigação de alertar pessoas, de estar divertindo alguns irmãos, até mesmo muitos pastores, porque os dias que nós estamos vivendo são dias complicados, dias de caos. São verdadeiramente os dias trabalhosos. Nós estamos vivendo dias, como é do conhecimento de todos aí, que é um caos, principalmente no Brasil, está um caos. Entendeu? A impressão que está nos dando é de que o crente está querendo ganhar do ímpio na bagunça. Está querendo ganhar do ímpio na patifaria, na farra. Nós estamos vivendo dias desse jeito. O crente está mais bagunceiro do que aquele que não conhece a palavra do Senhor. Entendeu? Então há uma emergência dentro desse sistema, desse equívoco todo, há uma emergência de nós estarmos batendo nessa tecla, esclarecendo sempre para os crentes, porque não são os crentes membros das igrejas que são culpados de toda essa patifaria toda, mas são os dirigentes, são pessoas da frente, são os presidentes, são a direção de igreja que estão causando todo esse caos. O membro, as pessoas em comum não são culpadas disso, mas são os pastores, são as lideranças. Então é muito importante, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você entenda isso, eu quero que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ver, venham entender, venham ser alertadas sobre a situação em que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos grandes pastores, homens formados em teologia, bacharel, e tantas coisas, e esses homens estão corrompendo o evangelho, corrompendo a palavra de Deus. Estão menosprezando a palavra do Senhor, fragilizando o evangelho. E eu acredito que eu, como você, tem mais pessoas que Deus pode usar nesse sentido, como defensor da palavra do Senhor, como defensor do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos levantar, você precisa se levantar. Nós precisamos nos ajuntar, formar um grupo para lutar contra essa hoste da enganação, da mentira, do fingimento que está destruindo o evangelho do Senhor no Brasil, principalmente no Brasil. Nós precisamos nos unir, nos fortalecer dentro desse aspecto. Eu quero te convidar para formarmos um grupo de oração, escolhermos um lugar, marcarmos um lugar, se possível até mesmo, de repente, alugar um salão em algum lugar e formarmos um grupo para começarmos a lutar contra esse tipo de coisa que está acontecendo nos últimos dias. Como um cristão, nós não podemos deixar que o evangelho do Senhor Jesus venha a ser desmoralizado. O que estão fazendo nos dias de hoje é uma vergonha para o verdadeiro cristão, aquele que ama a palavra do Senhor. Um cristão que é liberto, que entendeu a palavra, que entendeu o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Esse crente não pode se calar num dia desse. Dizem que as grandes lideranças, os grandes pastores, estão corrompendo o evangelho de Jesus. Então eu quero convocar, eu estou convocando vocês, nós precisamos entrar em ação e agir nesse sentido. Tudo que eu estou falando aqui não são palavras de homem de carne, só de palavras carnais. Não, é porque eu tenho realmente uma preocupação com a palavra, com a verdade do nosso Deus. Nós não podemos deixar o evangelho ser deflagrado dessa maneira. Senão nós vamos terminar por nos comportarmos como cúmplice, como contribuinte dessas ações. Você que faz parte de uma igreja, não importa a igreja, seja assembleia, seja qual for, lute contra a heresia dentro da sua igreja. Não permita que o seu pastor venha fazer apologia, trazer política para dentro da sua igreja.
O crente não se mistura com essas coisas. Eu preciso da sua ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se levanta, se prontifica nesse sentido, em nome de Jesus. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando baseado na palavra do Senhor. Hoje nós temos grandes homens aí que costumam usar a frase, eu tenho a Bíblia como manual de vida, né? E regra de fé e prática. Mas o crente não está tendo mais a Bíblia como regra de fé e prática. Entendeu? O crente está simplesmente lendo a Bíblia. Hoje nós estamos cheios de homens, grandes homens aí que sobem no altar, pregam a palavra de Deus com arrogância, com a firmeza, com autoridade. Mas não é nada daquilo, ele vive de outra maneira. O alvo dele é outro. O alvo dele é outra coisa. Então eu quero que você fique atento com isso. Não deixe a multidão de palavras te convencer dentro da sua igreja, não. Hoje nós estamos cheios de homens aí, de pastores, de pessoas que falam muito bonito, formado, que estão cheios de palavras para te emocionar e para te convencer no sentido de fazer as coisas erradas. Mas eu quero pedir a você que dobre o seu joelho em nome do Senhor Jesus Cristo, peça ajuda ao Senhor, peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, que você venha entender a palavra, venha compreender, entender a vontade de Deus na sua vida. E não abaixe a sua cabeça para a heresia. O que eu estou te falando aqui é baseado na Bíblia. Eu quero ler aqui agora alguns versículos bíblicos, para que nós venhamos elucidar, esclarecermos essas coisas, o que nós estamos falando aqui agora, para que você entenda que nós temos razão de sobra para nos preocuparmos com isso. Amém? Glorificado é o nome do nosso Deus. Eu quero ler aqui, nós vamos ler aqui do 2 Timóteo, Epístola 2 Timóteo, no capítulo 3. Depois eu quero ler também no livro de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2. Mas primeiro nós vamos ler agora, para que nós venhamos elucidar esta palavra. O título da mensagem é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Esta palavra, meus irmãos, ela não está se referindo, não está dizendo que o pastor, o membro, o crente, tem esse comportamento. Porém, os grandes líderes hoje estão sendo coniventes com essas pessoas que praticam esses atos. Entendeu? Quando nós começamos a fazer parte dessas pessoas que agem dentro desse sistema de corrupção, de enganação, de mentira, e que são capazes de tudo por essas coisas, nós também estamos fazendo parte disso. E hoje nós temos grandes lideranças que estão fazendo parte da extrema corrupção na face da terra. Ele não está sendo diretamente, mas ele está dando ênfase para essa situação e está fortalecendo aqueles que praticam essas coisas. Se o seu pastor é uma pessoa apoiador de política, apoiador de liderança política, pessoa que faz apologia a essas coisas, ele também, indiretamente, ele é um corrupto. Indiretamente, ele é uma pessoa sem amor para com os bons. Ele só não está tendo coragem de se manifestar como tal. Mas ele está apoiando pessoas que têm essa prática. É o que dá no mesmo. É o que dá no mesmo. A Bíblia fala que dessas pessoas afasta-te. Mas a liderança de hoje, ele não está se afastando disso, está se tornando conivente, ele está se juntando, ele está apoiando essas pessoas. Como que você pode ser membro de uma igreja que o seu pastor pratica essa coisa, faz apologia a estas coisas?
Eu quero que você chegue a um acordo comigo. Como que você pode ser membro de uma igreja dessa? Que faz apologia a esse tipo de coisa? Entendeu? Essa palavra que nós lemos aqui agora, no 2 Timóteo 3, ela se refere às pessoas que praticam esse ato diretamente. Mas só que o que é que está acontecendo? Os pastores desse século, desses dias agora, eles eram para estar distante disso e lutando contra isso. As lideranças eram para estar lutando contra esse tipo de coisa. Mas elas estão favorecendo, elas estão apoiando essa corrupção, estão apoiando a violência. E estão arrastando muitos para o abismo. Hoje são muitos pastores, lideranças enganadoras, que estão arrastando multidões, milhões para o abismo. E você acha que nós podemos concordar com isso? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que nós temos que levantar agora, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que nos levantar agora e entrar na batalha contra esse tipo de heresia. Eu quero ler mais um versículo para nos elucidarmos mais um pouco agora esclarecendo a parte espiritual. Essa parte estava se tratando da extrema corrupção da parte dos homens, das lideranças mundanas, das potestades, da qual os pastores estão apoiando no dia de hoje. Agora nós vamos falar dos pastores que apoiam esse tipo de coisa. Glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos falar desses tipos de homens que estão apoiando esse tipo de comportamento no mundo hoje. Que estão favorecendo, né? Estão fazendo apologia à violência. Né? E nós precisamos lutar contra isso. Nós vamos esclarecer isso aqui agora, a parte no tocante às coisas espirituais. Segunda Epístola de Pedro, São Pedro, capítulo 2. Aleluia. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias, as de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Esse aqui é o suficiente para nós, entendeu? E aqui está esclarecendo agora esses homens que estão trazendo para dentro das igrejas, entendeu? Por que muitos não estão entendendo isso? Eles estão trazendo encobertamente, eles não estão falando indiretamente, mas eles estão produzindo no meio da igreja, no meio dos membros, um efeito negativo. E os membros, muitas vezes, por falta de entendimento ou por respeito à sua liderança, estão se submetendo a isso, entendeu? Mas são os falsos doutores, são os falsos profetas, são os homens enganadores que estão nas igrejas no dia de hoje. As maiores lideranças que nós temos hoje no Brasil estão corrompidas. Essas maiores igrejas, principalmente além Paraíba também, as maiores lideranças estão corrompidas. Entendeu? Estão corrompidas. E nós não podemos permitir isso. Nós precisamos de nos unir. Entendeu? Nós não precisamos ferir ninguém, nem bater boca com ninguém, nem discutir, nem causar um rebuliço e nem rebelião. Mas assim como eles estão introduzindo secretamente dentro da igreja a heresia, ou seja, a doutrina enganadora, estão trazendo encobertamente. Assim também nós podemos agir também da mesma maneira em oração, nos unindo em nome do Senhor Jesus Cristo e vencendo essas heresias que estão destruindo as igrejas. Eu quero convidar todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós combatermos as heresias. Você que está assistindo esse vídeo, você que vai assistir, ou você que... Aonde chegar esse vídeo, eu quero que você entenda isso e se levante em nome do Senhor Jesus Cristo. E se disponha a lutar. Você pode entrar em contato comigo. Nós vamos conversar sobre isso, nós podemos marcar um lugar, um local, para entrarmos na batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz em nome de Jesus. Aleluia.